Tá, pode passar. Bora lá, ó. Deus me encarregou de uma missão junto dos crentes a quem ele favoreceu com o dom da mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade vem da palavra de médium, que quer dizer latim meio. Então, se eu sou médium, eu sou o meio, eu sou o intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Então eu tenho capacidade orgânica no meu cérebro, nas minhas células, para perceber a presença dos espíritos. E o que são espíritos? Somos nós. Nós somos espíritos presos dentro da carne, né? E existe o espírito desencarnado, que é o espírito sem a carne. Não sei porque ele tem medo de espírito. E de volta nos chama a atenção muito interessante, que ele tinha medo de fantasma. Porque nos filmes de terror tem muito fantasma e tal. Mas o espírito que a gente percebe são espíritos como nós. Cabeça, braço, né? As características que na verdade a gente percebe porque nós temos três coisas: espírito, perispírito e corpo. Mas Daniel dá um exemplo mais claro disso. O abacate. A parte de dentro da semente, aquela semente dura, o caroço, é o espírito. A parte mais externa, onde a gente faz a vitamina, faz o suco e tal, né, a polpa, é o perisperma, é o perispírito. E a casca é o corpo. Mas interage o perispírito, o corpo e o espírito. O comandante é o espírito. Tudo que eu sinto, doenças, né, tudo que eu tenho na minha vida, ao longo da minha vida, como espírito imortal que eu sou, nós não morremos. Porque morre a carne, que vai virar germe, vai virar fungo, né? Os fungos vai virar adubo, porque os fungos vão destruir. Então, o espírito o médium, é aquele espírito que nasce com essa capacidade de ver os espíritos, de ouvir os espíritos. Mas que espírito desencarnado? A gente não precisa ter medo. Porque o espírito desencarnado são espíritos de homens, de mulheres, que está sem corpo, sem a carne, mas são espíritos. E nós percebemos o seu perispírito. Então, nós temos essa percepção pela evidência, pela intuição, tem vários tipos de mediunidade, pela questão da escrita, da fala, utiliza a nossa fala. Mas a parte fundamental está na nossa cabeça. Se nós fizermos um furo na nossa cabeça, desse ponto aqui e nesse aqui, esses dois dedos vão se encontrar. Aqui nós temos uma glândula chamada glândula pineal. Essa glândula pineal é justamente ela que faz a conexão com o plano espiritual. Quando nós estamos em transe, quando nós estamos concentrados, ela entra em processo de movimentação, as áreas. Abre-se como se fossem umas pétalas de umas rosas, de uma flor, né, uma flor de lótus, e entra em conexão com os espíritos. E aí a gente vai associar o órgão, por exemplo, está no cérebro, mas aí eu estou vendo a presença do perispírito. É a minha visão no cérebro que está funcionando. Eu estou falando, Daniel está com uma voz diferente, de volta mesmo quando percebe a presença do Dr. Bezerra, ele muda a voz de um velhinho e tal, porque ele está usando no cérebro a sede da fala. Psicografia. Onde é que está essa sede? No cérebro, porque o sistema psicomotor da minha mão está no cérebro. Então, o funcionamento está onde? No cérebro. Quem é o veículo disso? É o pensamento. Se eu tenho pensamentos bons, eu atraio bons espíritos. Se eu tenho um pensamento de alegria, de felicidade, de equilíbrio, de amor, eu sinto a presença dos bons espíritos. Se vocês fizerem esse exercício agora, você vai sentir uma sensação de paz, de equilíbrio. Se eu penso em rancor, em ódio, em ressentimento, em ira, em raiva, se eu penso na dor agora, eu vou imaginar agora uma violência e tal, você começa a sentir as sensações, porque isso nós chamamos de sistema psicossomático. E que nós temos um plug, onde diz o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, que foi um grande estudioso da mediunidade, ele diz que existem plugs mentais. Eu penso, está no livro dos médiuns, dos espíritos, o primeiro pensamento é meu. O que eu penso, eu atraio. Se eu penso coisas boas, atraio coisas boas. Se eu penso coisas pessimistas, coisas perversas, coisas ruins, eu atraio espíritos trevosos, espíritos perversos. E o médium,
ele é essa antena captadora, né? Antena que capta e emite esses pensamentos e acaba se sintonizando, sofrendo a influência do ambiente. Quantas vezes a gente chega no ambiente, tá bem, e a gente quando entra, sente uma dor de cabeça, sente uma náusea, sente uma vontade de vomitar, sente uma vontade enorme de ir embora, você sente até os ouvidos tamparem, né? Porque o ambiente é tão carregado, tão ruim, a energia é tão ruim que a gente absorve. Quando a gente está num ambiente de oração, num ambiente de visualização da paz, num ambiente de luz, de paz, de amor, de esperança, de felicidade, a gente sente essa sensação. A gente passa a sentir essa emoção de luminosidade. Então tá aqui, ó. A mediunidade é essa capacidade, é essa faculdade que está dentro de nós, como a inteligência, como o tato, né? Por isso que se chama também de sexto sentido, porque quais são os 5 sentidos? O tato, a audição, a visão, o cheiro, que é o olfato, né? O gosto que nós sentimos pela boca, né? São esses 5. E o sexto sentido é justamente a mediunidade, é a intuição, é a capacidade de entrar em conexão com o mundo espiritual. Aí veja, quanto mais graça recebem do Altíssimo, de Deus, mais perigos correm. Elogios, adulações, isso são o quê? Os médios. Que ele começa a receber elogio, começa a se envaidecer, começa a se sentir a melhor pessoa do mundo, e médio não tem privilégio, médio é igual a todo mundo. Então, eis para ele o escolho. Daniel, o que é a palavra escolho? É obstáculo. Então, qual é o obstáculo para o médium? O escolho para o médium, o obstáculo, a resistência para o médium é a vaidade. É o ego inflado. É o exibicionismo. Ele começa a querer aparecer, né? Você vê muitos médios aí que é previsão disso, previsão daquilo, né? Começa a fazer essas previsões que às vezes muitas delas não dá certo. Ele começa a querer aparecer, os holofotes, o sensacionalismo. Isso prejudica muito o médium. O médium tem que ser comedido, simples. Ele tem que procurar servir de instrumento para a espiritualidade maior. Então, esses médiums esquecem rapidamente a incapacidade primitiva que eles deviam estar sempre presente à lembrança. Ou seja, o livro que eu escrevo, esse livro, por exemplo, vou lhe dar um exemplo bem clássico. Quando se publica um livro, aqui Chico Xavier, durante vários dias, ou até mesmo um dia, ele psicografou, recebeu o Espírito Emmanuel, pega o braço dele, como se pegasse o braço dele, um exemplo simples, e aí ele vai anotando. E aí fez essa obra aqui, Fonte Viva. Quando você publica essa obra, o que é que você faz? Pelo Espírito Emmanuel, as ideias. A mensagem que está neste livro é do Espírito Emmanuel, as ideias, o conhecimento, a cultura dele. Mas foi psicografado pelo instrumento mediúnico de Francisco Cândido Xavier. Entendeu? Então, está aqui o conhecimento. Você está fazendo o que aqui? Você está lendo a obra que foi concretizada do plano espiritual para o plano físico através das mãos abençoadas do apóstolo Francisco Cândido Xavier. Mas a ideia, os estudos reencarnatórios, o tema filosófico, o tema religioso, os temas que estão aqui abordados são da ideia de Emmanuel. Então Chico Xavier não pode dizer, não, foi eu que escrevi esse livro, não. Eu servi de instrumento desse livro. Entendeu? Então, fazem mais. O que só devem a Deus. Nós precisamos ser médiuns para obedecer os ensinamentos de Deus. Devemos ser médiuns de Jesus. E médium de Jesus é médium do amor. É médium da caridade. Disse-nos Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, a minha mediunidade, eu tenho que usar para fazer o bem. Eu não posso cobrar pela minha mediunidade. Ah, eu ajudei o meu irmão aqui, com a receita que o Dr. Bezerra, o espírito de um médico, orientou, ele ficou bom. Eu vou cobrar por isso, eu não posso cobrar. O conhecimento foi do espírito. O conhecimento foi do espírito que orientou e fez com que ele ficasse bom. Eu também estou participando do processo da cura, da caridade, mas eu não posso cobrar. Entendeu? Então o médium não pode cobrar. Atribui-se ao próprio médium. Ah, não, ele ficou branco graças a mim. Não.
Primeiro, graças a Deus, ele ficou bom. Segundo, ao conhecimento do Espírito. E terceiro, ao mérito dele. O que aconteceu então? Volta um pouquinho rapidinho. Os espíritos bons o abandonam e ele se torna o joguete dos maus. Cuidado, ó, isso aqui foi do espírito Joana d'Arc. Quando você, como no médium, começa a se envaidecer, começa a ficar pensando em coisas, eu sou o melhor médium do mundo, ficar brigando, criando ressentimentos, criando mágoa, os espíritos superiores lhe abandonam e você fica a mente aberta, a antena aberta para espíritos doentes, espíritos perversos. E eles vão lhe manipular, vão lhe enganar. Entendeu? Pode passar. Então, fenômenos paranormais e mediúnicos. Então, o médium na visão de Aksakov, que foi um grande escritor, um grande cientista na época de Kardec, ele diz o quê? É uma pessoa capaz de produzir fenômenos paranormais. O que é fenômenos paranormais? São fenômenos que estão fora do tradicional, fora daqueles, digamos assim, daqueles fenômenos que nós estamos acostumados a ver. Por exemplo, deixa eu pegar para mostrar aqui a você. Um fenômeno normal. Nós sabemos da lei da gravidade, certo? Então eu posso pegar esse boné aqui, a lei da gravidade diz o quê? Que tudo que tem na Terra é puxado para o centro da Terra. Isso é uma atividade normal. Uma atividade paranormal seria o quê? Esse chapéu flutuar. Que os espíritos têm essa capacidade de interferir nessas leis físicas, na lei natural, nas leis do magnetismo, na lei da gravidade. Então ele pode interferir. Então, a pessoa capaz de produzir fenômenos paranormais, quantos médiuns ele tem capacidade de levitar? Né? Capacidade de você levitar. Mas como ele está levitando, está acima do piso, né? Sozinha, o médium, ele mesmo pode provocar. Existia um médium em Feira de Santana que passava um pombo, ele dizia que o pombo ia cair, o pombo caía. E caía morto. Mas você disse, mas Daniel, como pode acontecer isso? Aqui na Bahia, o olho grande. O olho grande. Né? O olho grande é o quê? É uma atitude mental que você tem para com aquela pessoa. A pessoa está lutando, está procurando você, e o outro fica, mano, está comprando carro, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está roubando. Não sabe o que é o sacrifício que o cara está fazendo. Não sabe a dificuldade que ele está passando para vencer aquele estudo, estudou muito, perdeu muitas noites fazendo atividade, levou muitas horas no trabalho, fazendo hora extra para ganhar um dinheiro a mais. Tem pessoas que trabalham 2, 3 lugares para poder construir uma casa. E aí, mas essa casa você tem? Não. Porque tem dinheiro. Entendeu? Diz que tem dinheiro, não. E que pessoas que você olha assim, poxa, mas que papagaio é bonito, amanhã você acorda, o papagaio cai duro. Isso são o quê? É a energia daquele médium que está vinculada com o mal. Ele tem que trabalhar para que aquela energia, né, possa ser trabalhada para o bem. Por exemplo, eu tenho essa energia de emitir pensamentos negativos através do magnetismo da energia, eu posso transformar em cura. Vou tomar um curso de passe, vou orar, vou pedir os benfeitores para me ajudarem, e eu emitir bons pensamentos de cura e a pessoa ser curada. É você mudando o sistema, mudando a forma. Então na Bahia a gente fala assim, fulano tem olho grande. E isso acontece mesmo. A pessoa vai mandando dados mentais, vai mandando para lhe atingir e você não cresce. Agora, se você estiver protegido espiritualmente, se você for uma pessoa que ora bastante, se você for uma pessoa que tem méritos, que pratica o bem, os espíritos protetores criam diante de você uma barreira e a energia do outro não passa. Você fica superior, a energia dele passa por baixo. Mas se você estiver na mesma sintonia de rancor, de raiva, de inveja, você não caminha. Aí o povo diz que você está com o olho grande, está com o corpo fechado, enfim, diz que você não consegue vencer. E isso é uma grande verdade. Com a participação de encarnado ou de alma de mortos, que são o quê? Na Umbanda, no Candomblé, faz o quê? Pega o trabalho com o orixá, né, que são os espíritos também desencarnados, para destruir aquele cidadão, destruir aquela família, atrasar, prejudicar o processo daquela família. Então esses espíritos são espíritos do mal.
que querem receber aquilo como se fosse uma energia. Então, ele vampiriza. O que o vampiro faz? Suga o sangue. Mas nessa conversa espiritual, ele suga a energia da pessoa. A pessoa fica doente. Faz um batatal, um catatal de exames. Não encontra a causa da doença. Por quê? Porque a causa é espiritual. Aí o que você vê? Você entra numa casa espírita, ou até mesmo os irmãos de matrizes africanas, você vai lá, um bom médium, um bom Yalorixá, um bom Babalorixá, ele vai olhar para você e vai dizer, não, você está com tal problema, tome banho de folha tal. Na natureza tem essas energias realmente, e é como na linguagem deles, fosse o nosso passe aqui, está nas coisas naturais, está nos vegetais, certo? Então, o personismo é da personalidade, do meu ego. Então, a manifestação do inconsciente. Então, isso é uma atividade do meu inconsciente, do meu pensamento. Né? É a minha ideia. Às vezes, na mediúnica, tem pessoas que fazem isso. Falam uma coisa, diz outra e tal. Ah, foi do espírito. Não. Foi dele mesmo. É o pensamento da própria pessoa. O animismo, manifestação inconsciente extramediúnica. Ou seja, o personismo, eu fico com essa ideia dentro de mim. Isso está muito associado com depressão. Você se sente vazio existencial, você se sente a pior pessoa do mundo, você se sente muito mal. Então, se você não trabalhar o seu psiquismo, você acaba entrando nesse processo de depressão, de prejuízo interior. Né? O animismo você coloca para fora, às vezes você está dando uma reunião mediúnica, tá? Comunicação, e aí diz, doutor Bezerra está aqui, e não é da própria médium. Chico Xavier que está presente dando comunicação, não é do próprio médium, é da própria ideia dele. E o espiritismo diz que o quê? É a manifestação provocada pelos mortos, pelos desencarnados, pelos finados. Por exemplo, você tem uma forma de falar, né? Tinha casos muito interessantes de médiuns que ele gaguejava normal. Quando ele dava comunicação, ele falava normal. Por quê? Porque o instrumento mediúnico dele, né? A comunicação está de tal forma que ele não gagueja. Entendeu? Pode passar. Então, o médium, na visão de Allan Kardec, é isso aqui, ó. É o intermediário entre os espíritos e os homens. Os espíritos desencarnados e o espírito encarnado. No caso, os homens aqui e as mulheres, né? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Então você diz assim, pô, Daniel, eu não sou médium. Todos nós somos médiums. Mas como assim? Me dê um exemplo. Por exemplo, você tem um carro. Tem um carro com uma potência de 1000 cilindradas. Tem um carro de 1.600 cilindradas. 2.000 cilindradas. 4.000 cilindradas. E tem quanto mais potente, né? É assim o médium. A percepção mediúnica dele, por exemplo, você diz, pô, Daniel, não percebo, mas percebe-se. Se você se concentrar, meditar, fazer silêncio interior, acalmar-se, você vai ouvir a voz dos espíritos. Dentre eles, o principal, o anjo da guarda. A gente sente a presença do anjo da guarda. Sente uma percepção de paz. Então, todos somos médios. A intuição, a inspiração é um sintoma da mediunidade. Agora, tem médios potencializados, como médio ostensivo. Por exemplo, Chico Xavier era um médium extremamente ostensivo. Tinha vários tipos de mediunidade, de evidência, de audição, de bilocação. Sabe como é bilocação? Chico Xavier estava aqui e ele tinha a capacidade de se deslocar mentalmente e se apresentar em outro lugar. Como assim, Daniel? No centro espírita, lá em Leopoldo Machado, se não me falha a memória, Leopoldo Machado, o ladrão entrou. Quando o ladrão entrou para assaltar todo mundo, Chico Xavier ficou num cantinho, se desdobrou, fez o processo de bilocação. Bilocação, ou seja, ele estava aqui, o corpo estava aqui, no centro, e saiu, foi até o posto policial e chamou os policiais. Tempo de segundos, minutos, o policial chegou, entrou, abordou o marginal e levou. Aí o pessoal fez assim, como é que vocês sabiam que o marginal estava assaltando aqui?
Ele fez no centro. Oxe, seu Chico Xavier foi chamar a gente. Aí o pessoal, mas se ele estava aqui dentro, como é que ele foi chamar os senhores? Pois é, ele estava aqui e foi chamar. Ele chegou no cantinho, mentalmente, isso é uma capacidade que ele tem. Quero chamar a atenção para vocês uma coisa. Essa capacidade de Chico Xavier, ele não ganhou de uma hora para outra. Não conquistou de uma hora para outra. São várias reencarnações que ele vem ao longo da vida sendo médium. Pra você ter ideia, amanhã eu vou falar, Chico Xavier estava encarnado na época de Kardec, e foram uma daquelas médiums que ajudou a psicografar o Livro dos Espíritos, né? Dona Jafé. Jafé tinha 14, 15 anos na época. Então, ele teve várias reencarnações como médium. Aí ele vai ampliando, vai melhorando o seu equipamento mediúnico. Então vocês, poxa, mas Chico Xavier exalava, gente. Não botou perfume não. Exalava perfume dele mesmo. Diz que as pessoas ficavam assim. E onde esse perfume era dele, que exalava o perfume. Diz que ele conhecia a pessoa, tocava a mão, sabia tudo o processo que a pessoa estava passando. Tem uma que eu adoraria ter essa, meu Deus. Chama-se psicometria. Vocês adorariam ter essa. Sabe como é psicometria? Ele botava a mão aqui no livro. Lia o livro todo. Lia o livro todo, minha irmã, em 5 a 10 minutos. Ai, se eu pudesse fazer. E, opa, olha. Mas eu pudesse que eu não ler. Olha, esse livro é fraco. Esse livro aqui é fraco. Era um livro dessa grossura aqui, pra você ter ideia. Dessa grossura, ele colocava um livrão, parecia uma Bíblia, botava a mão, se concentrava. E aí o pessoal fazia teste, sabe como era o teste? Ah, o senhor realmente fez. Veja aí na página 59, por exemplo, na linha tal, o que é que está escrito? Ele dizia isso. E era aquilo que está escrito. Então Chico Xavier como diz o nosso mestre Divaldo Franco, do século XX. Chico Xavier é o maior médium assim, em termos de capacidade médium. De escrever, de falar, de ver. Ele tinha dupla vista. Sabe o que é dupla vista? Eu olho para você, olho para a senhora aqui e vejo a quantidade de espíritos que estão acompanhados a ela. Divaldo também tem essa capacidade. Mas cada médium, ele tem uma tarefa. Quando ele reencarna, você tem uma missão aqui na Terra. Não gosto de termo missão, porque missão é justamente esses termos atribuídos a essas pessoas que são, digamos assim, preparadas ao longo da sua encarnação e se entregaram de tal forma a Jesus que se entrega plenamente. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá era médium da caridade. E Irmã Dulce era uma médium de uma percepção, de uma vinculação espiritual tão forte com o Santo Antônio, que ela percebia a presença dele, mas ela não tinha o conhecimento da mediunidade. Já na doutrina espírita, temos Ivone Pereira, Dona Ivone Pereira, que tinha uma capacidade enorme de desdobrar. Estava aqui sentada, ela saía, fazia viagens espirituais e voltava. Né? Chico Xavier, o próprio Divaldo Franco, que tem um trabalho fantástico de divulgação de Chico Xavier, de uma vez mesmo sobre Divaldo Franco, que ele e outros médicos ficavam no centro espírita e as pessoas iam buscar as orientações, os consolos. Mas Divaldo era um trator de Deus. Porque Divaldo ia até as pessoas. Conhece mais de 70 países, mais de 6 cidades, né, em todo o mundo. O viagem de Divaldo hoje está com 91 anos. E passa 10, 15, 20 dias viajando, divulgando o Evangelho. Trabalhando em prol da divulgação do Evangelho. E que até Kardec, um período da sua vida, fez a divulgação também na Europa. Então, são esses médios que fazem o trabalho sem cobrar nada. Tinha pessoas que chegavam na mansão no caminho para ser atendida, né? Ou às 6 horas da tarde, né? Hoje não faz mais isso. Quando era na calçada, mas no Ponto Egito, 6, 5 horas da tarde, ia ser atendido 2 horas da manhã, de volta atendendo as pessoas. Então isso pelo quê? Qual é a causa disso? É o amor. É o amor que a gente pensa em ajudar o próximo. Mas esses espíritos vêm ao longo das suas encarnações, reencarnando. Então, raras pessoas da faculdade não possuem rudimentos, né,
as faculdades, que eu digo ali, que ele quer dizer, que são poucas as pessoas que têm essa capacidade mais ostensiva de ser médium. Usualmente só são classificados como médios que têm faculdade bem caracterizada, que são os médios ostensivos. Então, se você chegar assim, será que eu sou médium? Será que eu não sou? Quero chamar a atenção para uma coisa. Quem sabe se você é médium ou não, é você. Eu sei disso. Muitas vezes você chega em determinado lugar, quando pega uma pessoa inexperiente, diz: ah, mas a senhora é médium. Que capacidade ela tem de dizer isso? Quem tem que fazer essa avaliação, esse autoanálise, dizer: não, eu tenho essa percepção. Eu consigo perceber a presença dos espíritos. Eu sinto, eu vejo, eu ouço. E isso é uma análise importante que você vai fazer para se perceber como médium. E o outro não vai dizer: ah, você é médium. É você que percebe que é médium. Pode passar. Médios ostensivos são preparados num plano espiritual, não é aqui. A coisa começa lá e vem ter uma projeção aqui. Vou correr um pouquinho. São dotados de afinidade e força de expansão especial que proporciona o transe. O transe é o quê? É você entrar em conexão com o espírito, demonstrando, possui campo magnético mais pronunciado. O que é o campo magnético? Um ímã. Lembre de um ímã. Né? Você tem um ímã, por exemplo, se eu fosse um ímã aqui, e aí eu tenho na minha mão um pedaço de ferro, vai haver o quê? Uma atração entre o ímã e o ferro. A mesma coisa o médium. Eu sou médium. Eu aí acabo atraindo as energias que estão no ambiente. Por isso que você, como médium, tem que estar muito vigilante, muito em estado de oração. Vai para um lugar, temos que orar muito. Devemos orar muito, pedir proteção para que o anjo da guarda vá na frente e nos proteja. Que os mentores, que os espíritos protetores nos ajudem, porque somos atacados constantemente. Entendeu? Somos atacados. Então, o médium ostensivo, ele demonstra a imortalidade da alma. O que é? Quer dizer, imortalidade da alma? Não morre a alma. A alma é o espírito encarnado. Quando você desencarna, você deixa de ser alma, passa a se tornar espírito. Serão pontos de consolo à disposição dos bons espíritos. Então, Chico Xavier, Divaldo Franco, esses médios, ou qualquer médium anônimo, que está aqui no meio de vocês, vai dar comunicação, vai dar passagem para espíritos evoluídos. Um amigo meu, de Itabuna, ele dizia que participava do trabalho no centro espírita. O médium mais importante que se tinha era uma pessoa, um sapateiro, que tinha uma percepção mediúnica enorme, tinha uma capacidade amorosa muito grande. Então nós, como médium, temos que estudar. E estudar, ter título na faculdade, mas isso não muito. Mas estudar mais a doutrina espírita. Chico Xavier tinha a 4ª série. Divaldo Franco tem um ensino médio, o 2º grau formado, professor formado na Escola Rural de Feira de Santana, 2º grau. Mas olha a capacidade que ele tem. De que muito estudo. Estudar o livro dos médiuns, estudar o livro dos espíritos, entender o Evangelho segundo o Espiritismo, conceber dentro de você o Evangelho segundo o Espiritismo, entender Jesus. E o orientador para nós, essa é a nossa função nesse seminário, nesta casa, sobre Allan Kardec e o processo de desenvolvimento da casa espírita, né? A casa espírita, por quê? Porque muitos espíritas não conhecem Kardec. E ainda tem a capacidade de dizer que Kardec está ultrapassado. Jamais! Kardec conhecia a física, a matemática, as ciências, o português não, as línguas, para vários idiomas, o francês. Então, ele era pedagogo e foi um homem preparado para a educação, para preparar a doutrina espírita, codificar a doutrina espírita, trazer do plano espiritual para o plano material. Que através de vários médios, através de vários trabalhos que ele fez, conseguir codificar. Então você sabe quem é Kardec? É necessário estudar, conhecer. Kardec trabalhava 16 horas por dia. Tem 24 horas no dia. Ele trabalhava 16 horas por dia, a partir dos 50 anos, porque ele tinha um conhecimento muito grande de educação,
na França, como Hipólito Leão Denis Rivaio, mas ele passa aos 50 anos se dedicar à doutrina espírita, e você pode se dedicar. Vai lá estudando aos pouquinhos. Quando for pegar um ônibus, fazer alguma viagem, leve sempre um livrinho e vá lendo, vá estudando. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Você bota na bolsa, tem um livrinho pequenininho, você bota no bolso e vai lendo. Ah, mas eu não vou pegar um ônibus daqui para Salvador, que nós estamos aqui em Santa Amaro, né, em Pedra e tal. Enquanto eu ficar pensando bobagem, eu vou levar o livro, vou lendo, vou estudando, eu vou me instruindo, eu vou me conhecendo. Disse o Espírito de verdade a Kardec: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O instruir é você conhecer. E quando você conhece a mediunidade, ela não faz mal, só lhe faz bem. Pode passar. Então, médios ignorados, de pouca experiência fenomênica, contato com o anjo guardião, seu campo de sintonia ideal. O espírito só se aproxima de você com a permissão do seu anjo da guarda. Por exemplo, você está concentrado e tem um espírito precisando dar uma comunicação através de você. Essa comunicação precisa passar, precisa ter a permissão do seu anjo da guarda, que está com você 24 horas, entendeu? Então, contato com o anjo guardião é fundamental. Ore pelo seu anjo da guarda. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, está no final, a oração para os anjos, para o anjo da guarda, para os espíritos protetores, os espíritos familiares, que velam por nós, que cuidam de nós. Então, peça-nos ao anjo da guarda, a gente esquece do anjo da guarda. São espíritos superiores que Deus coloca no nosso caminho para vencermos as dificuldades. Então, é necessário a gente ser médico do bem. Para você atrair os bons espíritos, você tem que estar praticando o bem. Para você ser guiado pelos espíritos superiores, é bom você sempre estar estudando, vivendo com pessoas, tendo boas conversações, buscando sempre estar na vivência da oração. É o tema desta noite, vivência mediúnica. É você viver a mediunidade 24 horas, não só no centro. Entendeu? Nós não somos médicos só no centro, somos médicos em todos os lugares. Então, no trabalho, que é um local desafiador, temos colegas que temos simpatia, mas você olha assim para o colega, eu nunca me fiz mal, eu nunca fiz mal a ele. Mas tem uma antipatia, que aí se você parar para analisar, isso vem de vidas passadas. E se você estiver sintonizado com o bem, na sintonia do perdão, na energia da paz, na vinculação com o amor, bloqueia aquela energia e você vai sobrevivendo. Mas se você estiver sintonizado na guerra, na violência, você vai brigar, você vai lutar, vai criar confusão, vai ter problema. E os espíritos vão estar ali induindo a fazer o mal. Certo? Então, os ignorados hoje, mais tarde descobrirão a Terra. Então, a Terra está passando por esse processo. Quando nos adestrarmos para escutar a voz da inspiração e da consciência, existirá um referencial comum, divergências. Quais são os passos? Orar, conversar com Deus, vigiar a mente através da meditação. Entendeu? Pode passar. Vamos lá. Então, hoje muitas pessoas buscam nos centros espíritas esses médios aqui, ó, médios curadores. Se tiver médium de cura num determinado centro de Salvador, só assim, ó, cheio. Então tal, porque as pessoas vão buscar o dom da cura por simples gesto, olhar, sem concurso de qualquer medicação. Isso são os médios de cura. Ele olhou para você, emanou a energia magnética do amor, a energia magnética do bem, cura a pessoa. Não precisa nem pegar. Jesus fazia isso. Centurião. Ah, mas eu preciso ser sua casa? Não precisa não, senhor. O senhor manda um soldado fazer determinada atitude e ele executa, o senhor também pode daqui e mandar e curar minha filha. Curou a filha do centurião. Então a gente precisa ter esse dom da cura, aplicar passe. Aqui, as nossas propostas para os seguintes, já é aplicar um curso de passe. Isso você vai sentir a energia de
aplicaram paz. Um dos melhores e maiores paz que existe, sabe qual é? Das mães e dos pais. O filho está doente, você coloca no seu colo, faz uma oração, bota a mão na cabeça do seu filho, cura. Cura. Então a gente precisa aprender a ter essa capacidade para fazer a caridade. Vai visitar uma pessoa doente, leva o livro, faz a leitura, a oração, aplica em paz. Então as pessoas hoje estão muito doentes. Então os centros espíritas que tem médium famosos, né? Essa capacidade de curar, né? Andam cheios, porque as pessoas buscam. Tem um centro espírita lá que tem um trabalho muito bom, é a Casa do Caminho, lotado de pessoas para trás de cirurgia espiritual, mas muitas das vezes a pessoa não tem mérito. Aquela doença é kármica. Ele tem que superar a vida com aquela doença, tomar as medicações, fazer o tratamento, buscar a medicina tradicional, buscar a orientação espiritual, mas não cura. Chico Xavier esteve com um espírito que disse assim: eu posso curar teu olho. Doutor Fritz disse: posso curar teu olho. Ele disse: não, meu irmão, gostaria que não curasse meu olho. Mas por quê? Porque essa doença do meu olho é kármica. Ele tinha um problema no olho, né? É kármica, foi problema de vidas passadas. Se você curar esse órgão, vai passar para outro órgão. Então, nem no olho eu já estou acostumado com essa doença. Então, eu não gostaria que curasse. Então, se a doença é kármica, minha irmã, meus irmãos, você tem que superar, vencer, porque nós apontamos muito no passado. Fizemos muitos erros no passado. Coisas boas, coisas importantes, mas também erramos muito. E aí a gente vem nesse processo, como diz Bezerra de Menezes, estamos em conserto. Viemos aqui para consertar. Certo? Então, os espíritos aumentam a força magnética do médium. Quando nós estamos aplicando passe, é um passe misto geralmente. É o magnetismo do médium com a presença dos espíritos, que amplia essa capacidade de cura. Os médios psicofônicos, que é a capacidade de falar. Essas são as reuniões terapêuticas que favorecem o choque anímico, traz o espírito, e aí ele, através da mente do espírito com a mente do médium, entra em comunicação, ele fala o problema: matei, eu fiz tal problema e tal, eu me arrependo. Aí vem para a reunião mediúnica que nós vamos implantar ao longo do tempo. Os médios recetistas são psicógrafos ou psicofônicos que prescrevem medicamento e orientação para a saúde. Repete, o doutor Bezerra de Menezes utilizou muito Chico Xavier, Divaldo Franco e outros médios para prescrever determinados remédios homeopáticos, certo? Pode passar. Veja aí, então os médios auxiliares são os médios sensitivos, que aqui, por exemplo, o pano de fundo para todas as mediunidades. Então a gente precisa desse ectoplasma que você tem, dessa energia que você emana. Então todos nós temos isso. Os médios videntes estimulam pessoas com revelações da vida maior. Essa é a função do médio vidente, ou seja, não é para ficar dando... as pessoas buscavam muito. Vou casar com quem? Que tipo de gado eu vou comprar? Né? Que tipo de apartamento eu vou comprar? E às vezes os médios sérios brincam: mas minha o espírito é coisa, corretor de imóvel? Para dizer que tipo de fazenda você vai comprar, que tipo de apartamento você vai comprar? Então são perguntas fúteis. Doutor Bezerra, será que eu vou casar, vou arranjar uma namorada bonita? Ou aí a mulher pergunta: vou arranjar um namorado? Não! Para fazer essas perguntas fúteis, não. Você tem que perguntar coisas que venham lhe engrandecer espiritualmente. Entendeu? Então, você está diante de um mentor espiritual, de um espírito, de uma envergadura como o doutor Bezerra de Menezes. Para fazer perguntas fúteis, bobas. Qual é eu devo botar menos sal ou menos na comida? Nossa irmã. Entendeu? Devo botar no sal, eu não sei, eu vou botar mais gordura ou menos gordura? Vou botar óleo de coco ou óleo de... Enfim, você vai perguntar isso ao espírito. Entendeu? Então, bora. Então, podem ajudar doutrinadores e dirigentes das reuniões mediúnicas. Doutrinadores são pessoas que conversam com o espírito. E o dirigente aqui coordena, certo? Médios audientes podem transmitir recados. A audiência é recado tipo assim: você está com um problema na família que está lhe deixando muito inquieto, muito preocupado. Sua filha, por exemplo, um problema. Um espírito iluminado vem e diz: diga a fulana de tal, que tome cuidado com tal coisa.
procure o médico, procure o evangelho. Aí você ouve, você sente aquela voz dentro de você, ou o espírito chamando a atenção. Que todos os espíritos chamam a atenção para a evolução, para o progresso. Pode passar aí, meu amigo, que nós vamos já finalizar. Então, mediunidades que ensinam, né, atuação em qualquer ramo do conhecimento. História, religião, filosofia, moral e ciência. Com qualquer tipo de faculdade, especialmente as seguintes. Os psicógrafos, eu não sei nada de filosofia, mas eu posso me concentrar, vir um espírito de um filósofo, escrever um conceito de filosofia. Né? Quantas pessoas analfabetas ou semi-analfabetas não sabem nem escrever, mas na psicografia escreve. Ou talvez não escreva, porque para escrever, para você, o espírito exercer esse processo de psicografia, você já tem que ter já um exercício. Mas não sabe escrever não? Vai na fala. Senhoras semi-analfabetas não sabem ler, mas dão mensagens fantásticas da ciência, da religião, da moral. Entendeu? Quantas a gente encontra aqui na cidade que malmente sabe ler e escrever, mas tem uma sabedoria, tem um conhecimento que traz de outra encarnação e também inspiração dos espíritos, que é a psicofonia. Os sonambúlicos são aquelas pessoas que entram em transe e saem, né, do processo de consciência, digamos assim, um processo inconsciente, e falam coisas e começam a falar sobre você. Você está passando por isso e nunca lhe viu. Entendeu? E os estáticos são aqueles que percebem o que está no ambiente e tal. Pode passar aí, a gente encerra essa parte. Então, a mediunidade que embelezam, a atuação e atividade relacionada à cultura, especialmente à arte, esses são médios predominantemente. Então, são os psicógrafos ou os pintores, pictógrafos, né? Pictógrafos que pintam quadros, ou desenhista, ou músico, ou versejadores, poetas, literários, de efeitos físicos, né? Efeitos musicais, transporte, materialização. Mas, Daniel, o que é isso aí na verdade? Isso aí na verdade, você tem que ter muito cuidado. Eu tenho muito cuidado com essa questão de pictografia. Lá em Salvador, lá, fulano vai pintar tal quadro. Eu tenho cuidado. Porque eu li um pouco de história. Espíritos como Renoir, foi grande pintor quando vivo. Van Gogh, vários outros espíritos, né? Da Vinci, Leonardo da Vinci. Esses espíritos, quando estavam encarnados, faziam coisas maravilhosas. Aí você vai para uma reunião e o cara diz, recebi o espírito de Leonardo da Vinci. Quando vai ver o quadro, um jarrinho de flores. Eu digo, meu irmão, era ele. O cara, quando estava encarnado, fazia o protótipo. Leonardo da Vinci foi o protótipo de helicóptero. Leonardo da Vinci, na época dele, em 1700, na Idade Média, ele já fazia desenho parecendo helicóptero. Agora, no plano espiritual, que ele está mais, a consciência está mais desenvolvida, vem para cá pintar quadrinho de paisagem ou quadrinho de jarro. Pobre, né, meu irmão? Então, não acrediteis em todos os médiuns. Não acrediteis em todos os espíritos. Passe a analisar o conteúdo da mensagem, passe a estudar. Agora, para tudo isso, precisamos estudar o livro dos médiuns. De tudo que eu falei aqui, a vivência mediúnica perpassa pela questão do estudo do livro dos médiuns. Mas, Daniel, eu não gosto de ler. Eu também não gosto de ler, não. Eu também não gosto, não. Também não. Mas a gente precisa fazer um exercício. Tem que fazer um... Como é esse exercício? Toda noite você vai dormir, bote lá o livro dos médiuns na cabeceira de sua cama, lê uma palavra, uma frase. Por que isso? Isso é estudo pedagógico para você aprender a gostar de estudar. Você vai ler 2 minutos. Hoje eu falei 2 minutos, vou dormir, estou cansado. Mas amanhã, hoje eu vou ler 5. Começa. Quando você parar para analisar, 2, 5, 10, 15 minutos, você já está lendo com bastante acuidade. Tudo na vida, bote na cabeça isso. É treinamento. Se você quiser criar essa barreira, eu não gosto de ler, eu não quero ler, aí a gente já perdeu metade da luta, já perdeu metade da vontade. Crie
crie, se esforce, leia uma palavra. Leia uma palavra. Ah, só tem esse aqui. O Evangelho, primeira parte aqui, ó. Vou ler aqui, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exercício que se movimenta a receber as ordens do seu comando? Espalham por toda a superfície da terra e, semelhante à estrela cadente, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Acabou. Hoje eu só vou ler isso. Mas amanhã, eu só li um parágrafo hoje, já vou ler 2 parágrafos. É um exercício, faça que você vai ver. Faça que você vai ver. E aí você vai fazer esse exercício, vai começando a gostar. Pega gosto. Pega gosto. Tudo na vida é um aprendizado. Vou me lembrar de você. Entendeu? Com certeza. Cozinhar. Ninguém nasce cozinhando. Você faz um ovo, queima um ovo, bota menos sal. E aí você vai aos pouquinhos adquirindo ao longo do tempo, quando você para analisar. Daqui a 10 anos, puxa, eu não sabia fritar um ovo, hoje já sei fazer uma mandioca. Hoje já sei fazer uma feijoada de primeira, que eu posso me orgulhar no bom sentido. Então tudo é treinamento. Então comece. Vai para Salvador, bicho está pegando Salvador, trânsito, engarrafamento. Leve um livrinho para ler. Leve um livrinho para ler dentro do ônibus. Ah, mas está esperando e tal. Vai para o banco, fila enorme, em vez de você ficar mandando xingando os caixas, porque a culpa não é do caixa, a culpa é do banco que não contrata mais funcionário. Você fica lá lendo, ó, e vai andando, e vai lendo. Vai para a clínica, vai demorar. Né? Você entra na clínica do SUS, é fantástico. É um trabalho de paciência. Você pega o exame, pega lá o marca, 4 horas da manhã, 4, o médico chega 1 hora da tarde. Beleza, como vai, doutor? Tudo bem? Feliz e alegre. Foi bom que o senhor demorou, que eu li 2 capítulos do meu livro. Você deve passar a falar isso, agora não vai reclamar mais. Então, brincadeira à parte, estudemos. A brincadeira aqui é séria, entendeu? Estude, que vocês estão sendo preparados. Essa reunião hoje é especial. Entendeu? Então, para finalizar, eu quero deixar o seguinte: estudemos mais a doutrina espírita. Mas antes de tudo, estudemos a nós mesmos. Para sermos bons médios. Médio do bem. Médio de Jesus. Médio da esperança. Médio especificamente do amor. Necessitamos é de amar. Temos dificuldade de amar. E o amor mais difícil dentre todos é o auto-amor. É você se amar, é você se valorizar, é você cuidar de você, cuidar dos seus pensamentos, cuidar da sua mente. O vínculo com os espíritos desencarnados é o pensamento. Então cuidemos. E eu gostaria de finalizar com a frase de Jesus: vigiemos e oremos para não cairmos em tentações. Vigiemos e oremos para não cairmos em obsessões. Vigiemos e oremos para nós não entrarmos em novas aflições. Então, oremos mais. Meditemos mais ainda. E façamos de Jesus o nosso modelo, o nosso guia. Sejamos médios do Cristo. Como fora Francisco de Assis. Como fora Paulo de Tarso. Não sou eu que vivo mais em mim, mas sim Cristo. Francisco de Assis foram representantes do médium da divindade de Jesus, de tal forma que se entregou plenamente a Jesus, sentindo o processo da estigmatização. O médium do bem, o cantador de Deus. Então, como outrora estivéramos na Hungria, em Assis, na Itália, peçamos ao Mestre e ao Pai Francisco de Assis que se faça presente em nossas vidas. Sejamos médiuns do Pai de Assis, porque nós necessitamos estar vinculados a Deus. Obrigado pela participação de todos. Fiquemos em paz, sempre em paz. Busquemos agora